incrivelmente, a gente está no encontro 19, né, desse livro. Estamos no terceiro capítulo, na realidade, né, que é o capítulo escrito pela Maria von Franz, capítulo que tem a ver com o processo de individuação, né? Mas eu acho incrível a gente estar no encontro 19, né? É bastante encontro que a gente fez, né? Teve um percurso que eu fiz com o grupo de segunda, que foram 44 encontros, né? Mas a gente está, já é bastante, 19 é muito, né? Então, primeiro de tudo, agradecer a presença de vocês, a paciência de vocês de estar aqui, né? Ouvindo essas reflexões que eu trago, essas relações que eu faço com a teoria de biodança, entre a teoria junguiana e a teoria de biodança, né? Na minha modesta possibilidade de compreensão, né? Sempre lembrando que a minha interpretação aqui. Então, hoje a gente vai ver uma parte desse capítulo onde a von Franz vai falar sobre a ânima, né? O elemento feminino. Então, a gente pode pensar, é o elemento feminino de tudo, né? E não, né? Ânima, a palavra ânima, ela representa alma, né? Na realidade, ânima é alma. Então, aqui, nesse caso, a gente está... A ânima é essa alma feminina que existe nos homens, né? Então, na realidade, ela é a personificação feminina no inconsciente masculino, né? Então, essas características femininas que para os homens não são tão conscientes, né? E que elas vão personificar, né? Na forma de imagens femininas, né? E daí vão aparecer principalmente, né, nos sonhos, mas também podem aparecer nas produções artísticas, pode aparecer também nas nossas projeções, nas imagens que vêm espontaneamente, né, nos nossos devaneios. Então, eu sou mulher, então não é nos meus devaneios, mas nos devaneios dos homens aqui do grupo, né? Então, no caso, para mim, né, a mulher, quando aparece imagens femininas, porque aparecem também, né, elas não têm a ver com a ânima, né, elas têm a ver com as sombras, são os aspectos não integrados, né, da minha estrutura psíquica que vão aparecer e dentro dessa estrutura teórica a gente vai chamar de sombra, né? No caso das mulheres, né, as figuras femininas. Como a gente viu hoje, que a gente estava olhando um pouquinho alguns sonhos, né, do pessoal, então a gente está falando disso. Né? Mas a ânima, né, então, para os sonhos masculinos, para a estrutura psíquica masculina, a gente vai ter, então, as figuras femininas não como sombras, mas como esses aspectos personificados femininos que estão no inconsciente masculino. Né? Então, para o Jung, um homem sempre vai ter, no seu aspecto inconsciente, elementos de um princípio que é o feminino, e as mulheres sempre vão ter no seu aspecto inconsciente elementos do princípio que é masculino. Então, a gente vai ver nesse encontro, né, a questão da ânima, e daí, no próximo encontro, a gente vai ver essa alma masculina que existe nas mulheres, né, que daí se chama ânimos, ok? E aí, uma coisa interessante que eu aprendi esse ano, né, dentro do meu espanhol meio, assim, portunhol, né, nos grupos de espanhol, eu estava falando, né, da alma, e eu dizia la alma, até que uma pessoa do grupo me disse, por favor, é el alma, não é la alma, né? E daí eu, nossa, né, parei assim, disse, nossa, é verdade, el alma. Então,
para a gente ter ideia, né, que dentro da língua espanhola é, é visto como um aspecto masculino, né? Creio que é assim. Então, no português é feminino, a alma, né? Então, a gente pode dizer também que não existe, não é nem feminino nem masculino, né? Como toda a divindade também não é feminino nem masculino, mas tem aspectos femininos e aspectos masculinos. No caso da psique, né? Os aspectos ficam ocultos dessa, entre aspas, divindade, né? São os aspectos que não têm a ver com a psique consciente. No caso, então, dos homens, os aspectos femininos, que por questões culturais, né, ficam reprimidos, não podem se manifestar, né? Então, a gente pode ter uma leitura cultural disso também, de que dentro da nossa cultura existe um tipo de coisa que se espera dos homens, né? Hoje em dia a gente questiona bastante isso dentro das relações de gênero, né? O que é realmente ser homem, né? E os modelos, né, do que seja masculinidade, o que se impõe sobre as pessoas que nascem biologicamente, né, com características masculinas, e porque isso tem a ver com vai sendo imposto, né, socialmente, uma formatação para o que seja homem, né? Então, alguns aspectos do feminino que estão presentes em todos os seres, né? Para as pessoas que biologicamente nascem com características masculinas, né? Físicas masculinas, elas se impõem socialmente, né? Uma repressão dos aspectos femininos e por isso ficam inconscientes, né? Então, que esses aspectos, né, que são reprimidos, que ficam num nível inconsciente, que ficam ali atuando de alguma forma, né, eles representam tendências psicológicas atribuídas ao princípio feminino, né? Então, que também culturalmente a gente atribui, né, ao princípio feminino, mas muitas vezes por a gente atribuir isso, né, essas questões ao princípio feminino, a gente atribui às mulheres, né? E pode se tornar algo estereotipado. Então, o que eu gostaria de trazer para vocês é algo que vai antes do estereótipo, né? Como um princípio que existe na natureza, e que a gente pode trazer, né? Como um princípio de complementariedade que gera um fluxo de energia, né, que a gente chama dentro das perspectivas orientais, o Tao, né? Então, energia Yin, energia Yang, né, que estão presentes em toda a natureza, em todos os seres, e que são energias que pulsam, né, e que se expressam dessa forma. Então, dentro dessa perspectiva, né, de que essas características da energia Yin, elas ficam menos evidentes para os homens e tendem a ficar, por uma questão cultural, no nível inconsciente, então a gente vai ter, né, dentro dos aspectos da ânima, a sensibilidade, o fluxo emocional variável, a receptividade, a intuição, a premonição, a amorosidade, a empatia, a integração com a natureza. Então, a gente vai ver, se a gente pegar o texto, né, às vezes esse texto, para mim, ele é um pouco chocante pela linguagem que ele tem, né? Tanto já nos autores anteriores, a gente às vezes fica com essas questões de uma visão que tem a ver com aquela época, né? Um pouco estereotipada do que seja masculino e feminino. Então, se a gente pegar o texto da Von Franz, né? Então, tu nota, assim, uma coisa de... Talvez alguns de vocês já tenham lido, vão ler ainda, né? Então, nota-se uma visão um pouco estereotipada, que eu acho que tem a ver com os anos 60, onde esse texto foi escrito. Então, acho que tem que dar, entre aspas, um desconto para a forma da construção do texto, né? E aqui eu procuro já trazer de uma forma um pouco mais atualizada, né? O que eu imagino que ela queria dizer. Então, eu tomei essa ousadia, né, de atualizar um pouco o linguajar, né,
para não ficar estereotipado, tipo, a mulher é sensível, a mulher tem um humor variável, né? Ou coisas parecidas, porque às vezes fica com um caráter excessivamente estereotipado, tá? Ao menos na minha opinião. Então, eu trouxe essas características baseadas no texto dela, mas já mudando algumas coisas segundo a minha percepção, tá? Me permitir fazer isso. Bom, então, num nível pessoal da estrutura psíquica de cada homem, né? Cada masculinidade, né? Dentro das possibilidades de masculinidades, dentro de cada masculinidade a gente vai encontrar, né? A construção dessa ânima muito relativa à, à vivência que essa pessoa teve em relação à sua mãe. Então, a vivência da relação com essa mulher primeira, né? Esse amor primeiro, essa vivência primeira de ser educado, de ser tocado, de ser amado, de ser deixado, né? De ser aceito ou ser rejeitado, de ser acolhido ou ser exigido, o, todos os aspectos lindos da vivência com a mãe, né? E também os aspectos traumáticos da vivência com a mãe. Então, isso vai construindo, né? Essa relação com esse elemento, né? Arquetípico que é a ânima, que todos os homens vão ter, né? Mas que essa ânima, quando ela está em um indivíduo, como a forma como ela se manifesta em um indivíduo, tem a ver com a experiência, muito fortemente com a experiência dessa pessoa, as primeiras experiências dessa pessoa com o mundo feminino, especialmente com esse mundo significativo da mãe. Então, a gente pode dizer que alguns aspectos de ânima são aspectos negativos, né? Então, o que a gente vai ver numa ânima negativa, né? Homens com humor instável, com tendência à desqualificação, tanto de pessoas com a qual eles convivem, né? Mas também uma tendência a desqualificar a si mesmo, né? Um diálogo interno muito desqualificante, né? Muito julgador, né? E muitas vezes desqualificante do outro também, né? Insegurança, impotência, que a impotência pode se manifestar como impotência sexual, mas também impotência diante da vida, né? Que eu me lembro um pouquinho do Rolando Toro, o criador da biodança, falando, né? Que a impotência, quando ela se dá num nível de sexualidade, ela na realidade está refletindo um sentimento de impotência generalizado, né? Frente à vida, frente à relação com o mundo, né? Então, o rancor, a maledicência, a fofoca, a ironia, a mentira, a manipulação, e aí vai, né? São aspectos que estão ligados, né? Um pouco estereotipadamente, a gente pode dizer que estão ligados a uma visão negativa do próprio feminino, mas que se apresentam muito nos homens essas questões também, né? A gente pode dizer assim que estereotipadamente na nossa cultura a fofoca, por exemplo, pode estar muito relacionada às mulheres fazem fofoca, né? Mas na realidade existem homens que têm uma fofoqueira interna bastante forte, né? Então, o rancor, a raiva, também pode ser uma manifestação, né? Ligada a esse princípio, né? Como se tivesse, de certa forma, uma mulher rancorosa dentro de si, né? Ou aquela figura feminina que é super manipuladora, né? Que
que joga com vários elementos para manipular as pessoas, isso também está presente nos homens, né? E a gente pode atribuir a essa relação com o inconsciente, né? Então, pode atribuir a esse aspecto como um aspecto inconsciente muito difícil de assumir, né? E que costumeiramente se projeta fora, se projeta nos outros, né? Então, quando a gente tem uma ânima negativa, a gente vai ter uma estrutura de pensamento, né, nos homens, né? Então, diálogos super exigentes, né? Então, podem ser diálogos internos super exigentes, ou mesmo essa super exigência está relacionada às pessoas de convívio, né? E desqualificantes, que esses diálogos eles impedem, né, o homem de entrar em contato consigo mesmo. Esse impedir de entrar em contato consigo mesmo, que é uma característica importante dos homens na nossa cultura, né? O afastamento de si mesmo, afastamento do mundo interno, né? Então, muitas vezes, esse diálogo interno, ele vai impedir, né, a forma da construção do pensamento, a forma da construção da racionalidade, vai fazer uma cisão, né, onde existe uma dificuldade de interiorização, né? E daí, quando existe essa dificuldade de interiorização, é muito difícil acessar a ânima positiva, né? Porque o trabalho da ânima positiva é justamente ajudar esse homem a fazer essa interiorização, né? Entrar para dentro de si, se acolher com ternura, com carinho, né? Então, quando existe essa dissociação, né, e existe essa ânima muito ressentida, né, e muito desqualificante, muito racionalizante, então existe essa tendência a tentar explicar tudo via racional, né? Então, uma baixa acessibilidade ao que se sente, né? E uma dissociação entre a afetividade e a sexualidade. Então, assim como a sombra, né, a ânima pode ser projetada em mulheres, né, nas mulheres que convivem com os homens. Então, elas podem ser projetadas tanto no lado assim de ver nas mulheres só questões negativas, né, e lidar com as mulheres com maledicência ou mesmo com violência, né, mas também ela está presente naquelas idealizações que provocam paixões enlouquecidas, né? Então, assim, aquele cara que vê uma mulher, é mulher, então não conhece a mulher, né? Não conhece, nunca, não conhece, na realidade, não tem intimidade para conhecer, mas o grau de projeção é tão forte, né, que existe uma súbita paixão, né, e uma hiperidealização. Então, como se aquela mulher fosse uma deusa, né, uma hiperidealizada. Então, também, quando existe uma hiperidealização de uma figura feminina, né, a gente pode ter aqui um aspecto de sombra que está projetado. E daí a gente vai ver a ânima positiva também, né? Então, a ânima positiva está falando, né, está acessando, tá ajudando, né, esse homem a buscar uma percepção profunda de si mesmo e do outro. Ela vai facilitar o acesso ao inconsciente. Na realidade, a ânima, a sua função, né, seria justamente facilitar esse acesso ao inconsciente, a profundidade do ser e fazer ter a função de um ser medial, né? Um ser que faz a relação entre a profunda sensibilidade interna e a consciência.
entre todas essas características femininas que a gente colocou lá antes, né, lá no início, a ânima dá acesso a essas características e comunica a consciência. Uma ânima positiva, ela dá permissão para que o homem acesse, né, a essas energias de sensibilidade, de intuição, de entrega, de empatia, de amorosidade, de afeto, de desfrutar, de descansar, de se cuidar, né? Tudo isso, a ânima, quando é positiva, ela vai facilitar esse acesso dessas características à consciência e vai favorecer que o ego solucione, busque formas de que esse homem possa exercer essa sensibilidade. E daí, aqui, né, a Von Franz vai falar também de que a ânima, ela não tem só um aspecto, né? E daí ela vai falar uma coisa que a gente conversou hoje, né, a respeito de 4 fases do feminino, né, que vão se expressar através de aspectos da ânima. Então, como um processo também de contato com vários aspectos desse feminino interno, né, para os homens. Né? Então, existe um aspecto da ânima, né, que é instintiva, biológica, conectada à natureza, que é cíclica, né? Então, esses aspectos que a gente reconhece muito na natureza feminina, eles estão presentes nos homens também, só que de uma forma inconsciente. Então, acessando a ânima de uma forma positiva, os homens têm acesso a essa conexão com a sua biologia, com a sua natureza instintiva, com a sua relação com a natureza e com os ciclos da natureza também, né? Reconhecendo a natureza em si também. A gente sabe, né, por estudos e tudo, que para a mulher, né, a natureza cíclica é muito evidente, pela questão fisiológica da mulher, é muito evidente, né? E também pela vivência ancestral das mulheres, que sempre estiveram conectadas com os ciclos, né? Mas a gente pode pensar que os homens não têm acesso a essa natureza cíclica, e eles têm via ânima, né? Via o contato com esse aspecto. Quando existe um aspecto negativo da ânima, né? É justamente por uma dificuldade de acesso, né? Pode ser uma dificuldade de acesso a essa natureza cíclica, sensível, entregue à natureza, né? Conectada com a totalidade. E isso vira uma coisa tóxica, né? Uma coisa que faz um impedimento de um contato importante para esse ser, né? Esse homem. Então, um outro aspecto da ânima, outro aspecto feminino, né, da natureza feminina, é a sensualidade, a conexão com o estético e com o romântico, né? Então, que a gente associa na nossa cultura muito à mulher, né? A sensualidade, o apreciar o estético, né? O se cuidar esteticamente, né? O apreciar esse cuidado estético, e o romântico, né? O romance. Então, é estereotipadamente muito colocado na mulher, né? Esses 3 aspectos, né? A gente vai ver algumas deusas que têm esses aspectos muito fortemente, né? Como é o caso, por exemplo, da deusa Afrodite, né? Que vai ter na sensualidade, na estética, né? Talvez a Afrodite não é uma deusa que está tão ligada ao romântico idealizado, né? O romântico como estilo literário, né? Ela tem muita liberdade, por isso talvez não tenha tanta conexão com o romântico, mas a gente vai ver isso encarnado nas deusas, né? Em todos os casos, encarnado mais nas deusas. E como arquétipos, né, do feminino, que falam do feminino, mas os homens têm isso interiorizado, né? Então também tem essa sensualidade, esse romantismo, né? E que muitas vezes o homem, por exemplo, que é romântico,
o homem que é sensual, né? O homem que tem uma apreciação estética é fortemente julgado dentro da nossa cultura, né? Então, aí a gente vê por que esses aspectos da ânima, às vezes, se tornam negativos, né? E se tornam excessivamente críticos, porque são aspectos que são muito criticados, inclusive, pela nossa cultura. Depois a gente vai indo para aspectos mais transcendentes da ânima, né? Então, a capacidade de amor, de devoção, de cuidado extremo, de proteção, né? De se dedicar profundamente às relações. Então, esse aspecto devocional e amoroso também existem nos homens, né? Quando eles têm coragem de viver isso. Então, o que a gente vai vendo nesses aspectos que a gente está vendo agora, que são aspectos que as mulheres têm mais liberdade para viver essas questões, né? Então, eu sempre falo que o patriarcado, né, ele foi terrível para as mulheres, né, mas ele foi terrível para os homens também, né? O patriarcado como sistema, né, de cultura patriarcal, né, ela foi muito terrível para os homens também, porque vocês veem aqui, né, nesses 4 que a gente está vendo, né, nessas 4 características, o que foi negado ao homem, e que o homem, para resgatar essa ânima positiva, tem que ter muita coragem, né, porque é muito massacrado esses aspectos no masculino, né, mas fazem parte do masculino, né, enquanto elemento feminino dentro do masculino. E depois a sabedoria e a transcendência, né? Que são aspectos da mulher vivida, né? Da mulher que já tem uma certa experiência de vida, que vai construindo essa sabedoria, né? Então, vai tendo uma compreensão mais ampla, né? E vai entrando no mundo também, né? Da cura, o mundo da percepção, o mundo do conselho, né? O mundo onde eu posso compreender os outros, compreender a alma do outro também, que eu começo a poder ouvir, que eu começo a entender melhor as situações que estou vivendo. Então, isso como um elemento do feminino que é desenvolvido nos homens também, que existe nos homens também, né? Então, a gente pode dizer, né, que são aspectos, como eu coloquei para vocês, que por uma questão cultural, de criação dos homens, de como a nossa cultura lida com isso, né, que existe, que é um trabalho um pouco complicado para os homens fazer isso, né? Então, para acessar, né, a ânima positiva, uma coisa importantíssima, o homem tem que querer, porque a sociedade vai negar isso para o homem, né? Então, o homem tem que querer, tem que buscar a sua ânima positiva, né? Tem que buscar esse aspecto feminino profundo, tem que querer entrar na sua profundidade, né? Porque dentro do modelo de masculinidade estereotipado que a gente tem na nossa cultura, essa interioridade é vista como algo profundamente perigoso, né? Profundamente que coloca em risco a própria identidade como homem, né? Então, é um grande desafio, né? Mas também algo que é super importante para na vida masculina, né? Se adquirir uma profundidade de ser humano, né? Uma sensibilidade, uma vivência de si como ser completo, pleno, capaz de coisas lindas como o amor, como o cuidado, como o afeto, e que isso é profundamente significativo para cada pessoa, né? Não somente para as mulheres, é profundamente significativo para os homens,
Então, é muito comum, né, a gente generalizar o masculino, e, os homens são todos assim, são insensíveis, né? São descuidados, são superficiais, são violentos, seja lá o que for, né? A gente vai chamando o masculino dentro da nossa sociedade, acreditando e naturalizando esses padrões, né, que são estereotipados na nossa cultura e não são naturais, né? Então, só que isso conduz, né, a um afastamento de si muito profundo, muito profundo, né? Então, mesmo algumas adições que são mais comuns no masculino podem ser fruto dessa desconexão, dessa impossibilidade de ver esses aspectos, né? E assim como dentro do mundo feminino, muitas vezes existem, pelas próprias mulheres, um controle, né? Um controle muito forte de como se comportam as mulheres, né? As mulheres controlam as próprias mulheres. Dentro do mundo masculino também, muitas vezes os homens controlam os próprios homens, né? Julgando, ironizando, a manifestação de um masculino que é diverso daquele que socialmente se estereotipa e se coloca como sendo um modelo de masculino, né? Então, é interessante quando a gente mergulha com a ânima no fundo do nosso inconsciente, né? Quando o homem pode, o masculino mergulha junto com a sua ânima no profundo do inconsciente, ele começa a ver que o masculino não é o masculino, mas existem masculinidades, expressões do masculino que podem ser muito diversas, né? E muito abrangentes. E daí o estereotipado de que homens são sempre assim acaba imediatamente, né? Então, daí a Gonçalves vai falar assim, o que pode facilitar para os homens, né, esse mergulho, já que a cultura não ajuda muito, né? Vai dizer sempre que é perigoso, que, né, que isso é coisa disso, é coisa daquilo, né? Então, vai sempre estabelecer um julgamento a respeito dessa expressão masculina fora daquele padrão esperado, né? Então, ela coloca como facilitadores do contato as artes em geral, né? A literatura, a pintura, a fotografia, né? Então, tanto a apreciação da arte, como a expressão através da arte. Então, ela coloca a arte como um elemento muito importante para os homens, né? A expressão, a arte como via de acesso a essa sensibilidade, a esse mundo inconsciente que é do domínio, que a ânima é aquele ser medial que vai dar a mão e levar, né, para esse mundo desconhecido e fascinante, cheio de riquezas, né? Então, o grande desafio masculino, né, é entrar em contato com a sua guia interior, a ânima como guia interior, e levar a sério seus próprios sentimentos, fantasias, sonhos e imagens, né? Não julgar a si mesmo, né? Então, como eu coloquei, os homens muitas vezes se julgam entre si, controlam o comportamento para estereotipar o padrão masculino socialmente esperado dentro de uma cultura patriarcal, né? Então, o desafio, né, é aceitar esses valores femininos que estão dentro de si, essa vivência, essa experiência dessas características, né? E levar a sério isso, né? Levar a sério no sentido de realmente ter respeito e poder se colocar nessa dimensão como um valor profundo, né? E poder se cuidar nesse sentido, poder honrar esses valores, ter a coragem, né,
de entrar em contato com esse mundo profundo, sabendo que a guia é esse princípio feminino.